Primeira vez que eu vejo a Tânia. Aí se tivesse estar filmando, eu tinha saído. Conta você também agora. Então, Não, não Juízes adianta capítulo não. 3, Vai estar lá verso sentado. 31, amados. Diz assim a Bíblia Sagrada: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Vamos ler juntos? Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Pai querido, nós te damos graças em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela leitura da tua palavra, e porque também nos possibilita nós estudarmos essa palavra e nos prepararmos também para o tempo de oração. E essa também nossa finalidade, nossa comunhão contigo, nossa comunhão com os irmãos, e estarmos juntos aqui, ó Pai, apresentando nossas ações de graças, nossas petições, nossas súplicas e as nossas também intercessões, quando também estamos orando uns pelos outros e orando até pelas pessoas que nem sequer conhecemos, mas que sabemos das necessidades e agora podemos interceder também. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar aqui. Nós vamos usar só esse versículo 31 do nosso texto de hoje. Vamos deixar o capítulo 4 para a próxima semana. E vamos falar desse juiz chamado Sangar. Realmente é talvez um dos menores juízes de Israel. Muito insignificante, ele é só citado 2 vezes. E somente 2 versículos falam sobre ele. Mas a Bíblia diz que ele fez uma grande obra. Ele também foi juiz, ele também libertou Israel, e ele também teve vitórias, diz aí, que ele venceu com 600 filisteus, e ele diz que por causa dessa vitória, ele pôde libertar Israel dessa ganga, dessa verdadeira grupo aí que estava dando tanto trabalho e dificultando a vida do povo de Israel. E uma coisa que é muito recorrente na Bíblia, e a gente sempre volta a falar sobre isso, porque muitas vezes a Bíblia repete e enfatiza, é justamente esse conceito, um verdadeiro axioma, uma verdade por si só aparente, por si só evidente, uma verdade que você não precisa basear apenas no texto, mas que toda a Bíblia já subjaz esse conceito. É o conceito de que Deus usa as pequenas coisas. O conceito que Deus usa as pequenas coisas. Essa é uma coisa que você vai encontrar em toda a Bíblia. Todas as vezes que Deus quer fazer uma grande obra, Ele usa pequenas coisas, E podemos ver primeiramente isso aí. Diz que depois foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus, e o texto fica bem claro que ele não formou um exército, porque fala até qual foi o instrumento da sua guerra, da sua batalha, qual foi a arma que ele usou. Ele usou, aí no nosso texto, uma aguilhada, uma aguilhada de bois. Aguilhada é o aguilhão. Eu usei aqui mais ou menos isso, é mais ou menos esse tamanho. É um ferro, ou pode ser também de madeira, e que na ponta dele, ao invés disso aqui, havia uma ponte aguda, e que ele usava para tanger o boi. Quando o boi estava no arado, o boi às vezes não queria caminhar, e então o aguilhão, essa madeira ou esse ferro com a ponta aguda, enfiavam nele, tocavam nos quartos do boi, e o boi então ia para frente.
Ou então, quando ele estava querendo andar numa linha reta e o boi estava querendo se desviar, ele também tocava com o aguilhão. O boi tem couro pesado, né, couro espesso, então precisava ser alguma coisa cortante, feria o boi para que o boi pudesse fazer o trabalho direito. Então, a Bíblia diz que com o aguilhão, com a aguilhada, ele feriu 600 homens dos filisteus. Deus usa pequenas coisas. E nas mãos de Deus, no uso de Deus, qualquer coisa vira um míssil atômico. Vira um instrumento poderoso. Eu estava olhando aqui, né, no livro de Juízes, parece que Deus está nos mostrando isso. Principalmente no livro de Juízes. Olha o capítulo 4, vamos ver na próxima semana. Quando o comandante, né, das forças que estavam então guerrilhando contra Israel, que vai contar aí essa história aqui, os cananeus, e o nome do comandante dos exércitos cananeus chamava Cícera, e ele tinha a seu dispor 900 carruagens, carros de guerra, de ferro. Então havia um poder tremendo. E diz que como aquela luta com o povo de Israel, ele corre, ele começa a perder, ele foge, ele se refugia na casa de uma pessoa, de uma mulher. Olha o que acontece aí no capítulo 4, olha a partir do verso 19. Então ele lhe disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então, essa senhora que recebeu a ele na tenda dela, né? A Jael, o nome dela. Então ela abriu um outro de leite e deu-lhe a beber e o cobriu. E ele disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser, se alguém vier e te perguntar: há aqui alguém? Responderás então: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou a mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele. Ele era o todo-poderoso comandante dos exércitos dos cananeus, que estavam ali se refugiando na tenda dela. E ela lhe cravou a estaca na fronte dele, aqui, né? Aqui, de sorte que penetrou na terra. Dá para imaginar a cena? Aquele filme de terror, né? Ela foi com a estaca e o martelo, colocou a estaca bem aqui na cabeça dele, deu a chibatada na estaca, a estaca atravessou a cabeça e diz que ele, de sorte que penetrou na terra a estaca, estando ele, porém, em profundo sono e já muito cansado, e assim ele morreu. Quando ele acordou, já estava morto. Agora veja que Deus usou para matar esse comandante uma estaca. Uma estaca se transforma mais poderoso do que uma lança. Mais poderosa, então uma estaca mais poderosa do que uma espada de guerreiro nas mãos de alguém que quer ser usado por Deus. Olha como é interessante. Capítulo 7, versículo 20, esse texto nós conhecemos muito bem. Agora é Gideão que vai lutar contra os midianitas. E qual é o instrumento que Deus usa para guerrear? Ninguém disse, isso é um absurdo. Como é que Gideão venceu aquela tropa inumerável dos midianitas? É um local muito interessante também, quando a gente vai a Israel com oportunidade de visitar também a fonte de Airode, e dá para ver justamente o local onde aqueles midianitas acamparam. Capítulo 7, versículo 20, assim tocaram as 3 companhias, tocaram as trombetas, as buzinas, trombetas, quebraram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas. E diz que quando eles tocaram as trombetas, quando eles quebraram os
cântaros, quando eles ergueram as tochas e gritaram com Gideão, o exército, todos os midianitas começaram a se matar entre si, e eles venceram com o quê? Com trombeta, com cântaro, com vasos de barro e com tochas. Olha, coisas que nós chamamos de coisas sem valor nenhum para a guerra, de repente se tornam poderosas para a guerra. Deus usa as pequenas coisas. Capítulo 9 de Juízes, olha só. Olha só, capítulo 9. A partir do versículo 50, olha que grande vitória novamente, e uma pessoa que ia fazer mal, ou fez mal a Israel, é derrotada por quê? Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela e fecharam após si as portas e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e combateu, e chegou-se até a porta da torre para incendiar. Cidade perdida. O único lugar que tinha para as pessoas se refugiar agora era uma torre. E então ele sentia a torre e ele chega na porta para queimar, né? Torre, queimando a torre, o pessoal ia morrer assado naquele momento ali. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó. A mó era uma pedra, né, que servia para moer, e era grande, e ela não poderia certamente erguer uma pedra tão pesada como uma pedra de moinho. Mas parece que havia uma pedra quebrada, um pedaço, e que ela fez? E lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque, e teve um esmagamento craniano, né? Como é que chamava isso, Margarida? O quê? Como é que chamava? Um traumatismo craniano. O que ela venceu? Com um pedaço de terra. Olha como o livro de Juízes parece que está a nos ensinar, a nos mostrar todas essas coisas. Vocês são inteligentes. Qual era a profissão de Sangar? Qual era o trabalho de Sangar? Bem visto. Não, o juiz ele se tornou juiz. O que é que ele era? Guerreiro? Nada. Ele era o quê? Boiadeiro, vaqueiro. Quem que entra com o guilhão para poder bater? É o soldado? É o nobre? É o governador? O que é que ele era? Boiadeiro, vaqueiro. E Deus disse assim: com esse aguilhão, uma coisa impossível, impossível. Um homem não pode matar 600 homens. Um homem não pode matar 600 homens. A não ser que ele tenha um míssil. A não ser que ele tenha um tanque. Né? Mas não pode. Um homem só com uma espada ou com uma lança, ou melhor que com a arma dele, não dá para matar 600 pessoas. 600 guerreiros. Só pode ser isso um milagre de Deus. E qual foi a arma que Deus colocou na mão dele? Um aguilhão, uma coisa pequena, uma coisa insignificante. Usou um vaqueiro, um boiadeiro para fazer essa obra. Olha, eu falei para vocês, são duas vezes citado o Sangar, esse homem. Aqui em Juízes 4:31 e Juízes 5 e 6. E nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. O que quer dizer isso? É bem compreensível para a gente isso, né? Cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas foram através dos caminhos torcidos. Sabe o que é isso? Naquele tempo, no tempo que ele estava lá trabalhando, os filisteus
faziam tantas armadilhas para pegar o povo de Deus, que eles não podiam andar mais nas estradas. Cessados os caminhos, eles não podiam mais andar nas estradas, porque nas estradas ficavam o quê? As emboscadas. O cara vem com o seu produto, vem com a sua família, e eles tomavam, eles matavam as pessoas. E eles passavam então a andar por caminhos torcidos. O que é caminhos torcidos? Os atalhos, os caminhos apertados para fugir dos filisteus que estavam dominando a sua terra. E Deus começa a usar o quê? Coisas insignificantes, coisas pequenas. Mas não é assim também, amados, que Deus faz com as pessoas. Deus usou aqui um vaqueiro. Olha, não é brincadeira isso, não é brincadeira, parece ser brincadeira, mas não é brincadeira, certo? Mas você vê quem foi que matou o Cícera, o comandante, Jael, que era o quê? Uma mulher. Você presta atenção? Quem vai matar Abimeleque? Uma mulher. O que Deus está mostrando? Que Deus usa as fragilidades. Mulher não é guerreira. Mulher não é guerreira. Guerreiros são os homens. Não é função da mulher ser guerreira. Em Israel usa as jovens no exército de Israel, porque os inimigos são muitos e tem que usar todo mundo. Né? Tem que usar até aqueles que ficam velhos, vão para a reserva, quando tem guerra, chama até quando nós vimos o nosso guia lá, o bem. Né? Já estava na reserva, houve a guerra do Yom Kippur, e ele foi chamado de novo, porque ele precisa de todo mundo. Mas não se usa mulher nas guerras, não se usa mulher para as batalhas. E Deus estava usando para mostrar o quê? Que Ele usa as coisas pequenas, as coisas fracas. Mulheres são fortes, mas para outra coisa. Mas não são fortes, não foram preparadas para a guerra. Não são preparadas para a guerra. E Deus está mostrando isso. Aqui vai usar mulheres, ali já vai usar o Sangá, que era uma pessoa insignificante, um vaqueiro para lutar contra guerreiros filisteus. Quando você pensa nisso, como um grande personagem da Bíblia, que era tão fraco que nem o pai dele acreditava nele. Quem? Davi. Nem Jessé lembrou dele quando disse: olha, um dos teus filhos deve ser rei, e passa todos os filhos, e Davi não estava, e nem Jessé lembrou-se de Davi. Pessoas só vão dizer: não tem mais nenhum filho, não. Aí disse: tem Davi. Mas aquele cara lá, aquele menino lá, aquele rapazinho, para que vai servir? Deus usa as coisas pequenas. O texto que eu quero ver se você deixar marcado em Juízes, capítulo 4, verso 31, deixa marcado, vou voltar para ele. Mas o texto que dá a teologia disso está em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós temos no Antigo Testamento e no Novo Testamento Deus usando as coisas pequenas, as coisas frágeis, as coisas insignificantes. E em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, nós temos a teologia. Aí já é a explicação desse fato. Não é um exemplo, mas já é a própria explicação de como Deus usa, de como Deus trabalha e por que Deus usa as coisas pequenas. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A Bíblia diz que Deus usa as coisas pequenas para humilhar os fortes. Deus tem prazer de usar as coisas pequenas para mostrar o seu poder, para que ninguém se exalte. E ele diz: ele usa as coisas pequenas
para que a glória seja dele. Um homem, um guerreiro, lutar contra 5 guerreiros, 5 soldados, 5 experientes soldados, ele vencer, acontece isso nos exércitos. Um homem experiente, um homem muito hábil, matar 5, 6 numa batalha, 7. Mas um vaqueiro matar 600 filisteus é milagre. Deus está confundindo os que se consideram fortes. Deus está humilhando o mundo para que a glória seja de Deus. Deus tem prazer em fazer isso. Vocês têm certamente missionários, histórias de missionários que nós às vezes contamos aqui na igreja. Sempre nas nossas conferências missionárias nós repetimos e nós falamos de muitos missionários e grandes homens de Deus. O chamado o pai das missões modernas foi um homem que no final do século XVIII, ele lendo a Bíblia compreendeu que as igrejas tinham que se envolver com missões. E ele começou a pregar sobre isso e ele mesmo se tornou um dos maiores missionários que o mundo já teve. Ele é chamado o pai das missões modernas porque ele teve essa compreensão bíblica, que antigamente era feito assim, a pessoa sentia a chamada e ela ia, não queria saber, ia para a obra de Deus. Mas esse missionário, esse homem de Deus da Inglaterra, ele compreendeu que o sentido de missões, conforme a palavra de Deus, era que as igrejas deveriam se envolver, as igrejas deveriam enviar, e a igreja deveria se organizar para enviar. E ele mesmo se tornou um grande missionário na Índia. Qual é o nome dele? William Carey. Por que nós estamos lembrando dele nesse fato aqui? Qual era a profissão do William Carey? Ele era o quê? Não. Qual a profissão dele antes de ir para missões? Ele que depois traduziu a Bíblia e a equipe dele para mais línguas do que desde o século I até o século XIX tinham sido traduzidos. A equipe dele, William Carey, traduziu em mais idiomas do que todo o cristianismo tinha traduzido até então. Quase 1.800 anos, William Carey e a sua equipe traduziu a Bíblia em mais línguas do que 1.800 anos de cristianismo. Qual era a profissão dele? Não era essa. Uma vez ele estava falando sobre missões e alguém disse isso para ele: cala a boca, pai, você não é ninguém, você é um sapateiro, você não é aquele sapateiro? Ele disse: não sou não, eu sou um remendão. Sapateiro é quem faz sapato, ele não fazia sapato, ele consertava sapato. Ele mesmo diz: nem sapateiro eu era, eu sou um remendão, uma pessoa que apenas coloca remendo, e bota meia sola em sapatos, apenas conserta sapato. Ó, gente, Deus pega o quê? William Carey, sapateiro não, remendão, e faz uma das maiores obras missionárias, traduziu a Bíblia, fundou uma universidade. Lá na Índia tinha um costume, que se o homem morresse, a viúva tinha que também ser sepultada junto com o marido, chamada a lei Sati. Quando o marido morria, a mulher tinha que ser sepultada junto com o marido. Não tinha coisa. E ele lutou contra isso e ele conseguiu mudar a própria sociedade indiana, de acabar com essa perversidade com as mulheres. Até que você lembrou isso lá em casa. Acabar com isso, estou falando. Ok? Então, olha só, Deus usa as coisas pequenas, Deus usa as pessoas pequenas para fazer a sua obra, Deus ainda pergunta, faz a mesma
pergunta lá de Êxodo capítulo 4. Deixa eu marcar aqui que vamos voltar para Juízes. Deus, eu creio que Deus ainda faz a mesma pergunta, amados. A mesma pergunta que fez a Moisés. Moisés foi chamado, estava ouvindo a voz de Deus. E como qualquer homem de Deus, diante do desafio de fazer a obra de Deus, a pessoa teme, a pessoa treme, a pessoa fica com medo, é claro. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E Moisés disse: essa aqui é um cajado, é uma vara. E Deus disse: pois essa vara vai ser transformada em uma serpente, e vai ser um instrumento que você vai confrontar Faraó. O que é que você tem na sua mão aí? Na sua mão direita aí? O que é que você tem na sua mão? Estou vendo aí muita gente. O que tem na sua mão aí? O que é que você tem na sua mão? Não! Pode ser também. Você está com a Bíblia na mão. Ela é uma arma. Ela para Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Deus pergunta: o que você tem na sua mão? Você diz: a palavra do Senhor. Pois ele diz: essa palavra pode virar míssil. Aí você diz: eu não sou ninguém, eu não sou nada. Aí Deus diz: pois eu criei o mundo do nada. Então você é matéria-prima para mim, para fazer a minha obra. Olha como Deus nos ensina, Deus nos mostra isso. Então, Deus usa, amados, sabe quem? Quem se deixa ser usado por Deus. Deus usa a quem deixa-se ser usado por Deus. Deus talvez faça a mesma pergunta para você hoje. Você não quer ser um instrumento da minha mão? Eu sou insignificante. Deus, é isso que eu gosto. Eu não tenho nada, Deus. O que você tem na sua mão? Tem uma caneta, tem uma Bíblia. É isso que eu uso. Na minha mão isso se torna míssil, isso se torna bomba atômica, isso se torna poderoso quando eu uso. Mas você tem que ser deixado usar. Isaías, vamos lá, deixa eu dar o nosso livro de Juízes, vamos mostrar para daqui a pouco. Vamos agora no livro de Isaías, capítulo 66. Nunca vamos esquecer disso, gente. Quem que Deus usa? Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor. Quando Deus fala assim, a gente se treme tudo, né? Assim diz o Senhor. Deus fala deste modo: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés, é o tapete dos meus pés. Que casa edificaríeis vós, e qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse eu olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Olha, Deus, eu sou o Criador de tudo, eu sou o Senhor do universo, mas eu olho, eu vejo, eu gosto, eu quero usar aquele que é pobre, aquele que é abatido, aquele que treme diante da minha palavra. Foi assim que ele usou os homens de Deus. Foi assim que ele usou aqueles homens, tanto da Bíblia como na história da igreja. É assim que Deus ainda usa, é assim que Deus ainda age na nossa vida. Quando Sansão foi matar os filisteus, qual foi a grande arma que ele usou? A
queixada, não. A queixada, foi quem usou? A queixada fresca de um jumento. A Bíblia diz, a queixada fresca de um jumento. O osso estava ainda bom ainda, né? Porque assim, ficar no poço o osso ficava. Mas olha, uma queixada de um jumento, o queixo do jumento, o osso da queixada era instrumento poderoso na mão de Deus. Vocês ouviram falar de Martin Luther King, um negro americano, que se tornou talvez a pessoa mais famosa do mundo quanto às liberdades civis, para lutar contra o preconceito, lutar contra todas as formas de discriminação das raças. Você sabe qual foi a arma que ele usou? Um sermão dele. Eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho. Ele pregou esse sermão, pregou isso lá numa rua, numa avenida dos Estados Unidos, e aquilo ali, gente, ecoou pelo mundo inteiro. Quando se fala em liberdade civil, quando se fala da luta de Martin, usou, Deus usou. Ele era crente, não era um crente, talvez na nossa concepção, que nós gostaríamos que fosse, mas era um pastor batista, e ele lutou, e ele transformou os Estados Unidos de um país racista em um país que começou a ver que os outros podem ser tratados diferente por causa da sua cor, por causa da sua raça. Mas Deus usou um sermão. Você está em Isaías 66, 1 e 2? Quem que Deus usa? Isaías 6 e 8. Então eu ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: rimei-me, eis-me aqui. Se colocou à disposição de Deus. Isaías é chamado o profeta do Evangelho. Ninguém na Bíblia, nenhum capítulo da Bíblia é tão evangelístico, fala tão bem, explica tão bem de toda a Bíblia a expiação realizada por Jesus, a sua vida dada como sacrifício pelo pecado do homem, como Isaías capítulo 52. Olha como Deus usa. Alguém que disse o quê? Rimei-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Você sabe o que significa sangar, Diana Carla? É lindo. Sangar, segundo algumas pessoas que estudam o sentido da palavra sangar em hebraico, significa ouvido por Deus. Ouvido por Deus. Escutado por Deus. O que aconteceu? Isabel, o que aconteceu comigo? Estava lá trabalhando com seus bois, com seu aguilhão, vendo a miséria do seu povo sendo atacado pelos filisteus, roubado pelos filisteus, né? Oprimido pelos filisteus. O que é que Sangar deve ter dito? E veio, eis-me aqui, Senhor. De repente, o aguilhão se transforma numa bomba atômica. Se transforma num tanque de guerra. E ele mata 600 filisteus. Diz o quê? Era a elite dos filisteus, porque isso vai ser no versículo 31, capítulo 3, versículo 1. E ele também libertou Israel. Israel passou a ter paz. Rimei-me, eis-me aqui. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, porque se
Se há um lugar neste mundo que é considerado pelo o primeiro mundo como insignificante, é o Brasil. E se há uma região do Brasil que é considerada mais significante ainda, é o Nordeste. E desse Nordeste que é conhecido na Bahia, o charme da Bahia, os poetas baianos, o nosso Ceará é tão insignificante. E no nosso Ceará, na nossa fortaleza, a nossa Barra do Ceará, é considerado também talvez o mais longínquo, o mais significante local. A tua palavra diz que o Senhor tem prazer em usar as pequenas coisas. E quando nós nos dispomos, nós confundimos os fortes, nós humilhamos os poderosos, e a glória fica clara, e toda a glória é o teu poder, toda a glória é para o Senhor que realiza. Ó Pai, cremos que o Senhor está perguntando a nós hoje em dia ainda: a quem enviarei? Quem há de fazer essa obra? Talvez nós nos perguntamos: eu? Sou tão insignificante, sou tão pequeno. E Deus diz: olha, na minha mão você se torna um gigante. E você diz: eu não tenho nada, eu tenho tão pouca coisa. Deus diz: olha, essas coisinhas pequenas se tornam armas poderosas para fazer a vontade. O que nós responderíamos? O que nós podemos responder para Deus? Ó Senhor, usa-nos, eis-nos aqui para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, irmãos? Muito bem, vamos distribuir aqui. Quem se habilita aqui, nós estamos convocando para distribuir. Quem diz e-mail. Peço mais 2 pessoas para ficar mais ágil essa obra, esse trabalho. Mais 2 pessoas. As mulheres, olha só o livro de Juízes. Não deixe nenhuma pedra na mão dessa mulher. Quem mais? Uma estaca é mais perigosa ainda. Não é não? Se Deus usa o queixo de um jumento, é uma arma que um jumento inteiro, hein? O cara disse: Senhor, se o senhor usou só a boca do jumento, agora esse jumento inteiro que você não pode fazer assim. Muito bem. Vamos ter nosso tempo de ações de graça. Conforme aí nós vimos aí no WhatsApp, né? Agradecer a Deus por esse livramento da Raquel e do Rodrigo, né? Tiveram um acidente, graças a Deus. Deus poupou, Deus livrou de mais coisas graves também. Nós agradecemos a Deus pelo dia de ações de graça, pelas reconciliações de domingo, pelo testemunho dos irmãos no domingo, né? Continuamos a dar testemunhos, foi muito bom. E também agradecer a Deus pelo andamento positivo da aposentadoria do irmão Martins. Era uma questão talvez de mal entendido, né? Então está saindo realmente a aposentadoria dele, e vamos agradecer a Deus e vamos deixar que termine todo esse processo, está faltando mais, mas o sentido é que está realmente andando e vai sair a aposentadoria dele, graças a Deus. Vamos agradecer também pelo velório, pelo sepultamento da mãe da Roberta, dona Lígia, né? Ela tinha feito uma decisão com a Roberta, passando pela gente, a gente pôde pregar, tanto na funerária, no culto, teve lá, como também lá no cemitério. E agradecer a Deus pelo consolo da família e
e também pelas pessoas, a oportunidade que as pessoas tiveram de ouvir o Evangelho, e a nossa igreja esteve lá. Quando eu perguntar se aquele grupo de louvor era contratado na funerária, estava achando tão bonito ver o louvor. Eu disse, não, isso aqui é da minha igreja. Isso aqui a gente ainda canta dos enterros, ainda canta glória para sempre. Não tem um enterro que não cante glória para sempre. Quando canta aqui na igreja glória para sempre, eu me enterro todinho já. Eu tenho que cantar o aviso uma terra feliz aqui na igreja, porque eu tinha que ficar só nos enterros, né? Eu avisto uma terra feliz. Então vamos agradecer a Deus por isso, o livramento da Raquel e do Rodrigo, também o irmão citou aqui, o irmão Jetsé e a Carol na sexta-feira. 2, pedidos da igreja, vamos orar pelo nosso retiro de casais, começa sexta-feira, e pedir que você possa assim, dar um jeito com a pessoa que você vai, para chegar de cedo. Pode chegar assim, se for para almoçar, tem que avisar para preparar o almoço, e é barato, deve ser o quê? R$15 para o almoço lá, não é tão caro não. Mas tem que avisar para que eles possam preparar. Então você almoça ali, tem uns restaurantes ali embaixo também, em Pacuti, também tem self-service, também barato também. Mas que nós temos que chegar assim, por volta aí das 2 horas da tarde, né? Poder aproveitar mais, a equipe vai chegar de manhã para organizar os apartamentos, e você já pode entrar no seu apartamento já à tarde. Ore por nós, né, os preletores, tanto eu como o pastor Alain estaremos pregando, ore por nós também. Vamos orar pela reforma do berçário e continuarmos pelas visitas e contatos do pastor Lúcio e Rosa, que eles estão fazendo com os membros que estão ausentes da igreja, e também com as pessoas que estão presentes em visita. O pastor Lúcio está sendo o pastor responsável pelas visitações. Também vamos orar pela preparação da cantata de Natal e do coral e a orquestra Cristo é Vida, e orarmos pela celebração dos 50 anos da Sociedade Bíblica Trinitariana no dia 8 de dezembro. Mas esse sábado de retiro é no outro sábado, e vai vir aqui o secretário-geral da Sociedade Bíblica de Londres para trazer essa mensagem para nós aqui. Orarmos pela Assembleia, vai ser no domingo pela manhã, passando por domingo no outro, e orarmos também pelo retiro do Ministério Douglas. Estamos cheios de atividades, rezamos muito que Deus possa nos guiar em todas essas coisas. Pelas famílias, oremos pela gravidez da Camilinha, do Assis, da Cris, do William, da Lige, do irmão Alexandre. Continuar orando pela aposentadoria da irmã Graça, orar pelos irmãos que estão sob disciplina eclesiástica, o Janderson, a Débora e a Camila Benício. Orarmos pela Eulani, a irmã do Jeová, no seu tratamento de depressão. Continuar orando pela Francilene, nós estamos orando pela sua cirurgia, pela mãe do Alexandre Paulo, da Sulamita, pela avó da Mônica, da Luani, e pelo Fernando, irmão do Martins. Eles estão em tratamento de quimioterapia, e você sabe como é pesado, como é doloroso, como é difícil na frente de quimioterapia. E orarmos para que saia a adoção do David, né, da Maria e do Leonardo. Ok. Pedidos gerais, continuar orando pelo GEB, esse tratamento desses medicamentos, que o Estado possa ceder, possa produzir e prover. Oremos por um bom emprego para o irmão Denis, Rodrigo, Silvanete e Edivaldo, pelo tratamento da diabetes do irmão Eliésio, pelo Israel, filho da dona Ivone, saúde, problemas na sua casa, pelo tratamento do Douglas, filho da irmã de Lourdes, que tem problemas psicológicos. Oramos pela Margarete, irmã da Marlúcia, problemas com labirintite, e orar pela dona Murdinha, né, que tem esse problema de AVC, essa paralisia facial, essa meio de diabetes, hipertensão, e orar pela força, né, uma mulher guerreira, uma mulher forte, né, é muito bom a gente conversar com a dona Murdinha, essa força que ela passa para a gente. E oramos pela Kércia, que é a esposa do Felipe,
esse tratamento. Ela falou para mim também que está bem melhor, não foi? Certo. Então, pelo menos esse está sem dores, é uma bênção, e ela estava agradecendo a Deus de manhã. Missões. Vamos orar pelo casal missionário para a congregação de Acará do Norte, e coloco também também nós temos que resolver essa questão de como vamos tratar em 2019 a nossa congregação lá em Santa Quitéria. Está uma situação, a Janeide era a nossa missionária, ela é a nossa missionária, mas ela casou, agora casada, e é uma questão que a gente nunca teve essa experiência de como vamos tratar, de como resolver. Ela tem feito um bom trabalho, nós precisamos ter alguém ali na congregação para ficar à frente daquele trabalhar. Olhem por isso, nossa congregação lá em Santa Quitéria, nós estamos com 2 trabalhos lá, nós estamos tanto no assentamento Píbulos, como também numa cidadezinha lá próxima, chamada Lisieux, onde há mais perspectiva de crescimento no trabalho. E nós nos perguntamos, amados, o que Deus quer fazer ali naquela região? Como Deus quer nos usar ali? Eu creio que todas as coisas que Deus nos envolve, Ele tem um propósito. E lá nós começamos um trabalho lá no assentamento Picos, e nosso alvo primeiramente era naquela região, e a gente viu que era melhor também estender para Lisieux, uma perspectiva de crescimento, de atingir mais pessoas, e nós começamos a construir um templo lá, e é um templo, até a estrutura muito bem feita, e vamos, essa sua coluna agora está sendo usada. E será que foi em vão que Deus nos chamou para fazer aquele trabalho? Investimos lá muita coisa, tem uma boa estrutura lá, e a gente deve se perguntar, o que Deus quer fazer? Como Deus vai nos dar a sabedoria, a sua vontade, o que fazer com aquele local que vamos construir? Vamos terminar de construir? Vamos parar de construir? Então, tudo isso é que nós devemos buscar a vontade do Senhor por essas suas orações. Porque quando a igreja entende isso, ela até alivia mais a pressão sobre a liderança. Oramos pelo evangelista Luciano e Helena. Eles estão com um projeto de ir no próximo ano para Israel, passar um ano lá, fazendo como voluntários numa ONG, e ele quer se aprimorar tanto na hebraica, na cultura judaica, para ser futuramente um missionário entre os judeus, para alcançar os judeus. Ele quer depois retornar esse visto lá e estar nas mãos de Deus tudo isso. Então, estejamos orando pelo Luciano e Helena com a vontade de Deus. Eles estão aprendendo inglês, já estão se desenvolvendo bem, então Deus está usando. E oremos pela nossa conferência missionária. Oremos, vamos daqui a pouco convocar em dezembro, nós oramos todos os dias, com mais seriedade a conferência missionária, porque em janeiro, o que Deus faz na nossa conferência missionária dá frutos para o ano inteiro. Então, nós devemos ver isso. Tá bom, nós? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo que nos dá aqui, de podermos meditar na tua palavra, sermos desafiados e que o Senhor, Pai, fale e nós possamos ouvir, e aquilo que nós também sentimos e nós falarmos, nós sejamos como sangar, ouvidos pelo Senhor. O Senhor possa ouvir a nossa disposição e o Senhor possa também nos usar. Abençoa o nosso momento de oração, mas pedindo a tua bênção para os nossos grupos e para a nossa economia também, enquanto juvenil. Por favor, em nome de Jesus. Amém.